Olá, meus amigos! Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. A pergunta do nosso amigo Enio, se ele pode dar ração de postura para as franguinhas dele de 5 meses. Se pode dar ração de postura para as frangas de 5 meses. Grande abraço, nosso amigo Enio, seguidor aí do canal, fez pergunta lá no box verde. Se você está aqui no Instagram, vai no perfil, segue nosso perfil. Se você está no YouTube, se inscreve aí no canal. Nas duas opções, curte o vídeo, compartilha, deixa comentário, tudo isso ajuda o canal e o perfil a crescer, a tanto o Instagram quanto o YouTube mostrar para mais pessoas, e isso faz crescer, né, cada vez mais. Contribui aí para eu responder mais perguntas, quem sabe alguém faz uma pergunta que ninguém nunca fez, e aí todo mundo fica sabendo de uma coisa nova. Então vamos lá, vamos falar de ração de postura. Primeiro, Enio, 5 meses já não é tão mais franguinha não, viu? Já é um animal adulto, já é um animal em produção, certo? Mas vamos na seguinte premissa. Eu vou explicar uma coisa de cada vez para vocês não terem dúvidas sobre isso. Fases de criação é da galinha, não é da ração. Não é você que dá uma ração que a galinha vai se mudar alguma coisa por causa da ração. É a galinha que muda, é a galinha que passa a ter uma necessidade diferente, é uma galinha que passa de fase, para quem joga videogame aí, é uma galinha que passa de fase que eu preciso dar uma alimentação diferenciada para ela. Então qual é o entendimento? Não é porque eu dou uma ração de postura que a galinha começa a botar. É a galinha que começa a botar que eu preciso dar uma ração de postura. A galinha que passa a ter uma necessidade e eu passo a dar aqueles nutrientes que é a necessidade daquela fase. Ok? Então é assim. A gente fala muito de idade, fase tal, é daquela idade, daquela outra idade. Mas você tem que prestar muita atenção no comportamento das suas aves também. Como é que suas aves estão se comportando? Como é que suas aves estão? E na questão principalmente de postura é, sua galinha, quase o celular cai. Sua galinha começa a botar. Sua galinha começa a botar, aí é que ela tem a necessidade de uma ração de postura. Para quem trabalha a nível comercial, você tem 3 categorias aí. Quer dizer, 4, porque lá no final muda também. 4 categorias, mas o que importa é mais o início. Então, 3 categorias de ração de postura. Pré-postura 1, pré-postura 2 e postura plena. Porque você vai preparando o corpo da galinha com nutrientes diferentes para ela chegar numa postura já mais preparada, e para você também não fazer uma mudança brusca na sua alimentação, faz com que a galinha se estresse e ela pare de botar. Então a ração de postura começa não com o animal com 5 meses, com 4 meses, seja lá o que for. O que é que você tem que ter na cabeça? Galinha especializada, entre 18 e 20 semanas de vida. Então ela nasceu. Quando é que dá 18 semanas? Tal dia. Quando é que dá 20 semanas? Tal dia. Entre 18 e 20 semanas começa a postura dela. Galinha especializada. Entre 18 e 20 semanas começa a postura dela. Eu sempre indico para os meus alunos para se prever, se prevenir, se fazer sua programação para 20 semanas. Mas entre 18 e 20 semanas ela começa a postura. Começando a postura, dentro desse período, que é o mais normal, o que é que você vai medir? Entre 10 e 20% da postura, você começa com pré-postura 1. Então, o que é que acontece? Digamos que com 19 semanas suas galinhas começam a botar. Você tem 100 galinhas e apareceu um ovo. Pô, ó, um ovo. Então, estão começando a postura. Um ovo para 100 galinhas é 1%. Se você tivesse 10 ovos, é 10%. Se você tivesse 20 ovos, é 20%. Depende da quantidade de galinhas que você tenha. Quando você tiver aí 100 galinhas, entre você tiver 10 e 20 ovos, ótimo. Estou com 10 a 20% de postura, eu vou começar com pré-postura 1. Então, uma ração aí que tenha 22, 25% de soja, farelo de soja. O núcleo de postura, 4% normalmente, mas depende do que está escrito no rótulo. 2% de uma fonte de cálcio alternativa.
calcário calcítico é o mais comum de achar, mas pode ser farinha de osso, pode ser farinha de ostra, pode ser farinha da casca de ovo. E a diferença é de milho moído, pré-postura 1. A partir daí, sua galinha vai começar a produzir mais. Quando ela passar de 50% de postura, você vai começar com pré-postura 2. Você vai aumentar de 2 até 5 a 6% da fonte de cálcio alternativa. Você diminui do milho e taca o pau no resto tudo igual. Isso normalmente vai acontecer 25, 26, 27 semanas de vida. Quando passar de 30 semanas, 32 semanas, é o normal, sua galinha vai passar de 70%. Passou de 70%, você começa com postura plena. Você aumenta de 5, de 7 para 8 a 9% de fonte de cálcio alternativa. O resto continua igual, baixa da quantidade de milho. Taca o pau. Com as 2 semanas, você aí tá tranquilo. Tá de 70, 80, 90, 70, 80, 90, variando entre esses números. Você tira, isso é uma opção. Você tira cerca de 30% do que é de milho da fórmula, não é 30% da fórmula, é 30% do que é de milho na fórmula e pode botar ou trigo ou cevada. Se você tem a opção de trigo e cevada aí na sua região. Pronto, taca o pau. Precisa entender de nutrição para destrinchar um pouco mais esses percentuais que eu falei. Precisa esquecer negócio de quantidade, tantos quilos daqui. Eu tenho que tem gente que vai perguntar, mas quantos quilos? Você precisa esquecer esse negócio de quantos quilos de ração. Você tem que trabalhar com percentual. Precisa voltar lá no ginásio e trabalhar com a matemática de novo, percentual. Calculadora faz isso muito bem, você não precisa quebrar muita cabeça. Ah, mas eu não sei e não quero aprender a fazer isso. Então você não vai conseguir entender de nutrição ao alto nível para fazer suas galinhas produzirem. Pode não entender? Pode. Não vai morrer se não entender. Suas galinhas não vão morrer também. Agora, o nível melhor de entendimento é se você entender esse tipo de coisa, ok? E aí você entendendo de nutrição fica bem melhor. Beleza? Um grande abraço. Sandro Ribeiro falando. Perfil do Instagram. Se inscrever também no canal do YouTube. Deixar pergunta, curtir vídeo, compartilhar, blá, 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 blá. Muito legal. Um grande abraço.